documento da CIA que literalmente explica como a realidade funciona. Processo Gateway. Seja bem-vindo ao Despertar Quântico, o canal que veio para mostrar o poder ilimitado da sua mente. Deixe sua curtida e compartilhe este conteúdo. Você pode ser a ponte para alguém começar uma transformação incrível. Se você acredita no poder do despertar quântico, inscreva-se agora mesmo no canal e ajude a espalhar esta mensagem. Você sabia que curtir este vídeo ajuda o YouTube a recomendá-lo para mais pessoas? Clique no botão de like e permita que este conhecimento transforme vidas, inclusive a sua. Se você acredita no poder do conhecimento para transformar vidas, curta este vídeo e inscreva-se. Juntos, podemos levar essa mensagem a muitas outras pessoas. Cada curtida faz toda a diferença. Com ela, você ajuda o YouTube a levar este vídeo para mais pessoas que também buscam mudar suas vidas. Inscreva-se para não perder nada. E se tudo que você percebe ao seu redor não fosse real da maneira que imagina? E se a realidade fosse apenas uma projeção, uma ilusão moldada pela sua própria mente? Imagine, por um momento, que o mundo em que vivemos é como um holograma, algo que não é fixo ou imutável, mas um movimento energético constante, interligado conosco de formas que não podemos ver, mas podemos sentir. Essa ideia, longe de ser apenas um conceito, está começando a ganhar visibilidade na ciência moderna. A realidade, como a conhecemos, pode ser uma projeção energética dinâmica formada e modificada pelas frequências que nossa mente emite. Cada pensamento, cada emoção é como uma onda se espalhando pelo universo, criando e alterando a paisagem de nossa percepção. Mas como podemos afirmar isso? O que se sabe sobre a interação entre a mente e o universo é vasto, mas cercado de mistérios. E talvez a maior pista de que essa ideia não é apenas uma teoria abstrata esteja em um estudo conduzido pela CIA. O processo Gateway, um projeto secreto agora desclassificado, explora precisamente a relação entre a consciência humana e realidades além da percepção comum. Os cientistas envolvidos não estavam apenas explorando estados alterados de consciência, estavam investigando como a mente humana pode acessar e até moldar a realidade ao seu redor. Esse estudo, por mais misterioso que possa parecer, conecta-se diretamente com tradições espirituais antigas e com as descobertas mais recentes da física. A teoria do holograma universal, por exemplo, já é uma ideia presente nas teorias quânticas, onde o universo é visto como um vasto campo de energia interligado. A mente humana, então, não é apenas uma receptora passiva, mas uma projetora ativa, interagindo com o holograma universal e moldando a realidade que experimentamos. Neste estudo, as técnicas investigadas incluíram meditação profunda, sincronização dos hemisférios cerebrais e outras práticas de expansão mental. Os participantes foram capazes de acessar estados de consciência que lhes permitiram visualizar e interagir com camadas de realidade além da percepção comum. Esses métodos, longe de serem experimentos espirituais simples, foram vistos como formas de moldar e alterar a experiência humana do universo. O documento desclassificado da CIA não apenas reflete crenças antigas de que a mente e o universo estão interligados, mas também fornece uma base científica para entender como essa conexão funciona. Com práticas de expansão da consciência e a sintonia da mente com frequências universais, podemos acessar uma realidade muito mais rica e multifacetada do que imaginamos. Ao reconhecer nosso papel como co-criadores da realidade, podemos transformar nossa percepção da vida e nossa conexão com o universo. A percepção humana sempre foi vista como algo passivo. Nossos sentidos captam a realidade, e o cérebro processa essas informações para criar uma imagem do mundo ao nosso redor. No entanto, essa compreensão tem sido questionada. Cada pensamento, cada emoção, é uma manifestação de energia, um padrão vibracional que se espalha pelo universo e interage com as ondas de energia ao nosso redor. O conceito de que a realidade é uma projeção holográfica nos dá uma chave para entender como nossa mente funciona nesse processo. O holograma universal, como descrito anteriormente, é uma realidade dinâmica formada por padrões energéticos. A mente humana não apenas observa essas energias, mas também as projeta, moldando o que percebemos como realidade. Para entender isso mais profundamente, é necessário explorar o conceito de holograma e como ele se aplica à mente humana. Um holograma, em essência, é uma projeção tridimensional que contém todas as informações de um objeto ou imagem, mesmo quando dividida em partes. Se considerarmos a realidade como um holograma, isso implica que tudo o que percebemos, do mundo físico ao nosso redor até as emoções e pensamentos que sentimos, é uma projeção energética de padrões que interagem de maneira complexa. Nesse modelo,
Cada ser humano é tanto receptor quanto projetor desses padrões. A mente humana, então, não é apenas uma tela onde as imagens da realidade são projetadas. É uma ferramenta dinâmica, uma antena que sintoniza e projeta padrões de energia para criar a percepção do mundo. Essa percepção não é uma cópia simples do que está fora de nós, mas uma projeção ativa moldada pelas frequências mentais que emitimos. A frequência mental, determinada por nossos pensamentos, emoções e estados de consciência, interage diretamente com o campo energético ao nosso redor, ajustando como vemos e experimentamos a realidade. Quando nossa mente está alinhada com frequências mais elevadas, nossa percepção se expande, permitindo-nos acessar camadas mais sutis e amplas da realidade. Por outro lado, quando nossas frequências estão desalinhadas, devido ao estresse, medo ou dúvidas, nossa percepção tende a se estreitar, tornando o mundo ao nosso redor mais limitado e desafiador. Isso não se trata apenas de como vemos as coisas, mas de como nossa mente projeta a realidade, criando o que percebemos como real. Estudos recentes em física quântica e neurociência sustentam a ideia de que a mente humana interage constantemente com o campo quântico que permeia o universo. Cada pensamento gera uma onda de energia que se propaga pelo campo quântico, influenciando o que percebemos e até mesmo o que experimentamos como nossa realidade. Esse entendimento nos leva a acreditar que a mente é uma força criativa que molda, distorce e redefine a realidade em tempo real. Esse processo pode ser entendido por meio de um exemplo simples, mas poderoso. Imagine que você está olhando para um pedaço de papel. O que você vê não é exatamente o papel como ele é, mas uma interpretação feita pela sua mente. A luz refletida pelo papel entra nos seus olhos, mas é o seu cérebro que cria a imagem que você vê. Em outras palavras, o que você percebe do papel é uma projeção da sua mente, e não o papel em si. Isso significa que, assim como você interpreta o papel, sua mente está constantemente projetando interpretações sobre tudo ao seu redor. O simples ato de observar algo já envolve sua mente projetando uma versão da realidade com base nos seus próprios filtros mentais, experiências passadas e estados emocionais. E, assim como um holograma pode ser manipulado e alterado com um simples ajuste de uma frequência, nossa realidade também pode ser conscientemente moldada, dependendo das frequências mentais que escolhemos alinhar. Quando nos tornamos mais conscientes de nosso papel como projetores de nossa própria realidade, começamos a perceber a magnitude de nossa influência sobre o mundo ao nosso redor. Esse entendimento nos leva à verdadeira liberdade. A liberdade de criar a realidade que desejamos viver, simplesmente ajustando a frequência com a qual interagimos com o universo. Como discutido anteriormente, a mente humana, com toda a sua complexidade, tem o poder de transcender os limites da percepção comum, permitindo-nos conectar com diferentes camadas da realidade. Mas, para acessar essas camadas, é necessário mais do que uma simples tentativa de ver o que está além do alcance imediato dos nossos sentidos. É preciso ajustar a frequência mental, assim como um rádio sintoniza diferentes estações. Simplificando, a realidade, como um holograma interconectado, responde à nossa consciência. E, ao alterar essa consciência, podemos acessar dimensões de percepção mais profundas, amplas e muitas vezes misteriosas. O processo Gateway, descrito no documento desclassificado da CIA, oferece uma janela para entender como podemos expandir a consciência de maneira controlada. Esse estudo revelou que a mente humana pode ser guiada a estados alterados de percepção por meio de práticas específicas, permitindo o acesso a realidades que não são facilmente capturadas pelos sentidos comuns. Essas práticas não apenas expandem nossa percepção, mas também alteram nosso relacionamento com o tempo, o espaço e até mesmo com a própria natureza da realidade. Entre as técnicas mais poderosas descritas no estudo estão a meditação profunda, a sincronização dos hemisférios cerebrais e a visualização. A meditação profunda permite que o praticante desconecte-se das distrações externas e concentre sua atenção internamente, criando um estado de calma e abertura que facilita o acesso a estados mais elevados de consciência. Quando entramos nesse estado, a mente começa a perceber camadas da realidade que normalmente permanecem além da percepção sensorial. A sincronização dos hemisférios cerebrais é uma técnica mais avançada, que busca equilibrar as funções dos dois hemisférios do cérebro, que, em seu estado natural, operam ligeiramente fora de coordenação. Por meio do uso de sons e frequências específicas, a sincronização permite que ambos os hemisférios trabalhem em harmonia, criando um estado mental em que as barreiras entre a percepção normal e as realidades sutis começam a desaparecer. Esse estado de coerência mental facilita a conexão com dimensões mais elevadas de consciência, permitindo que o praticante acesse informações que não estão imediatamente disponíveis à mente lógica e analítica. Outra técnica utilizada nesse estudo da CIA é a visualização. A visualização é um processo em que a mente é guiada para criar imagens vívidas de intenções, desejos ou experiências.
Ao fazer isso, a mente começa a atrair e interagir com as energias e realidades correspondentes. A visualização não é apenas um processo mental passivo, mas um mecanismo ativo de criação. Quando visualizamos algo, a mente começa a alinhar sua frequência com a energia necessária para manifestar o que foi imaginado, alterando, assim, a percepção e a interação com a realidade. Para entender como essas técnicas funcionam, é essencial compreender o conceito de estados alterados de consciência. Quando a mente entra em estados profundos de meditação ou concentração elevada, ela se desprende das limitações da percepção sensorial normal. O cérebro entra em uma frequência mais alta ou mais baixa, dependendo da técnica utilizada, permitindo ao praticante acessar outras camadas da realidade. Em termos simples, esses estados permitem que a mente veja o que normalmente não pode ser visto ou perceba o que está além da visão convencional humana. Essa expansão da consciência não apenas altera a percepção, mas também abre novas possibilidades de interação com o universo ao nosso redor. O conceito de frequência mental é crucial para entender como a expansão da consciência pode ser aplicada para acessar diferentes realidades. A frequência da mente, que pode ser ajustada por meio de práticas como meditação, visualização e sincronização dos hemisférios, determina a qualidade da realidade que experimentamos. Por exemplo, quando a mente está sintonizada em frequências mais baixas, ela se conecta a uma realidade mais densa, relacionada à matéria e à percepção de espaço e tempo. Por outro lado, quando a frequência mental é elevada, a mente começa a perceber realidades mais sutis, além do tempo e do espaço, acessando informações e experiências que não estão disponíveis na realidade ordinária. Essas práticas de expansão da consciência oferecem mais do que uma simples maneira de ver a realidade de forma diferente. Elas nos permitem perceber a estrutura subjacente da realidade, os padrões energéticos que a formam, e nos conectam com dimensões da existência que vão além do que podemos perceber com nossos sentidos físicos. Quando treinada e preparada, a mente humana é capaz de acessar essas realidades e interagir com elas, alterando assim sua própria percepção da vida e do universo. Ao praticarmos uma intenção focada, como visualizar um objetivo ou acreditar firmemente em algo que desejamos, estamos ajustando nossa frequência mental para atrair essa realidade. A mente, quando alinhada com essa frequência, começa a perceber oportunidades, criar mudanças internas e até gerar comportamentos que nos levam a essa realidade. Isso é um exemplo claro de como podemos conscientemente e ativamente distorcer nossa percepção da realidade. Assim, a percepção da realidade deixa de ser uma simples reação a estímulos externos e passa a ser moldada por nossa própria mente, por meio do controle consciente de nossas frequências internas. A consciência humana, ao compreender e aplicar esse poder, torna-se capaz de criar um mundo mais alinhado com suas intenções mais profundas. A verdadeira compreensão do universo e da mente revela que ambos estão profundamente entrelaçados, funcionando como uma única rede de energia e percepção. Afinal, a realidade não é algo fixo e imutável, mas uma projeção dinâmica que podemos influenciar. Quando reconhecemos nossa capacidade de alterar a percepção da realidade, abraçamos o poder de viver de maneira mais consciente, transformando nossa experiência de vida e nossa conexão com o universo. Em resumo, documento da CIA que literalmente explica como a realidade funciona. Processo Gateway. E se tudo o que você percebe ao seu redor não fosse real da maneira que imagina? E se a realidade fosse apenas uma projeção, uma ilusão moldada pela sua própria mente? Imagine, por um momento, que o mundo em que vivemos é como um holograma, algo que não é fixo ou imutável, mas um movimento energético constante, interligado conosco de formas que não podemos ver, mas podemos sentir. Essa ideia, longe de ser apenas um conceito, está começando a ganhar visibilidade na ciência moderna. A realidade, como a conhecemos, pode ser uma projeção energética dinâmica formada e modificada pelas frequências que nossa mente emite. Cada pensamento, cada emoção é como uma onda se espalhando pelo universo, criando e alterando a paisagem de nossa percepção. Mas como podemos afirmar isso? O que se sabe sobre a interação entre a mente e o universo é vasto, mas cercado de mistérios. E talvez a maior pista de que essa ideia não é apenas uma teoria abstrata esteja em um estudo conduzido pela CIA. O processo Gateway, um projeto secreto agora desclassificado, explora precisamente a relação entre a consciência humana e realidades além da percepção comum. Os cientistas envolvidos não estavam apenas explorando estados alterados de consciência, estavam investigando como a mente humana pode acessar e até moldar a realidade ao seu redor. Esse estudo, por mais misterioso que possa parecer, conecta-se diretamente com tradições espirituais antigas e com as descobertas mais recentes da física. A teoria do holograma universal, por exemplo, já é uma ideia presente nas teorias quânticas, onde o universo é visto como um vasto campo de energia interligado.
A mente humana, então, não é apenas uma receptora passiva, mas uma projetora ativa, interagindo com o holograma universal e moldando a realidade que experimentamos. Neste estudo, as técnicas investigadas incluíram meditação profunda, sincronização dos hemisférios cerebrais e outras práticas de expansão mental. Os participantes foram capazes de acessar estados de consciência que lhes permitiram visualizar e interagir com camadas de realidade além da percepção comum. Esses métodos, longe de serem experimentos espirituais simples, foram vistos como formas de moldar e alterar a experiência humana do universo. O documento desclassificado da CIA não apenas reflete crenças antigas de que a mente e o universo estão interligados, mas também fornece uma base científica para entender como essa conexão funciona. Com práticas de expansão da consciência e a sintonia da mente com frequências universais, podemos acessar uma realidade muito mais rica e multifacetada do que imaginamos. Ao reconhecer nosso papel como co-criadores da realidade, podemos transformar nossa percepção da vida e nossa conexão com o universo. O processo Gateway é descrito em um documento da CIA desclassificado, que detalha um estudo conduzido na década de 1980 para explorar como estados alterados de consciência poderiam ser usados para acessar camadas mais profundas da realidade. O documento combina conceitos de física quântica, neurociência e espiritualidade para sugerir que a mente humana não apenas percebe a realidade, mas também tem o poder de moldá-la. Informações principais do documento. Base teórica. A realidade é descrita como um holograma universal, onde tudo está interconectado por um campo energético. A mente humana funciona como uma antena que recebe e projeta frequências, influenciando a percepção da realidade. Técnicas utilizadas. Sincronização dos hemisférios cerebrais. Usando sons binaurais, os dois hemisférios do cérebro são harmonizados, permitindo acesso a estados expandidos de consciência. Meditação e visualização facilitam a conexão com camadas mais profundas de percepção. Exploração de estados alterados de consciência. Os participantes foram guiados para acessar dimensões além da percepção comum, permitindo uma interação com o campo energético universal. Objetivos do estudo: investigar como a mente pode transcender os limites do espaço e tempo. Explorar habilidades como a visualização remota, a percepção extrasensorial, ESP, e a influência mental sobre a realidade. Ciência por trás. O documento utiliza conceitos da física quântica, como o colapso da função de onda e o entrelaçamento quântico, para explicar como a mente pode interagir com o universo em um nível energético. A ideia é que a mente humana, ao sintonizar frequências específicas, pode acessar informações além da percepção comum. Aplicações práticas. Os resultados do estudo foram usados para entender como técnicas de controle mental e expansão da consciência poderiam ser aplicadas em espionagem, desenvolvimento humano e até mesmo em terapias. Impacto atual. O documento ganhou notoriedade nos últimos anos, pois conecta ciência, espiritualidade e percepção humana, inspirando debate sobre a natureza da realidade e da consciência.